Amados, muito bom dia. Hoje é dia 2 de maio do ano da graça de 2024. Estamos, por estes dias, a refletir a partir do texto da primeira carta de Paulo à igreja em Tessalónica, no capítulo 1, e o irmão Edu trouxe-nos no passado domingo, a partir deste texto, 4 marcas evidentes, 4 reflexos da presença deste Evangelho na nossa vida. E esta quarta marca que queríamos hoje considerar está presente aqui no versículo 7 e 8. Eles não só foram tocados, transformados e também experimentaram isso enquanto imitaram aqueles exemplos que chegaram até eles, Paulo, Silas e Timóteo. Acima de tudo, eles eram imitadores de Jesus, e é o próprio Espírito Santo que usa o apóstolo Paulo para o registar. Mas no versículo 7 depois diz o seguinte: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amados, é óbvio que nós precisamos de ser também nós agentes de transformação através da partilha do Evangelho. E isso só vai acontecer na medida em que este Evangelho é uma realidade na nossa vida e que nós, obviamente, influenciamos aqueles que estão próximos de nós. Paulo tinha chegado a uma cidade enorme como a cidade de Tessalónica, uma metrópole, uma cidade cosmopolita, multicultural, com uma atividade económica intensa, e eles chegaram lá, esta equipa missionária, levaram o Evangelho, vidas foram transformadas, e estas vidas começaram a viver o Evangelho. E o que Paulo está aqui a registrar, Deus traz-nos esta imagem tão desafiante, é que a partir daquele grupo pequenino, a partir deste pequeno início, Deus começou uma transformação naquele lugar que não só transformou aquele lugar, e não esquecer a terrível acusação que foi feita sobre eles, lá em Atos 17, que eles tinham ido e tinham transtornado a cidade. Eles não só se tornaram agentes de transformação daquela cidade, mas a verdade é que a sua experiência de fé já era motivo de referência e de impacto na vida de outros lugares, de outras localidades. É tão interessante que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que esse impacto do testemunho deles era tal que diz ele que não tínhamos necessidade de acrescentar mais nada. Ou seja, a mensagem do Evangelho estava a ser anunciada, proclamada a partir da vida daqueles irmãos, certamente não só através da sua experiência, certamente também através das suas palavras, mas acima de tudo percebemos que este era resultado de uma experiência intensa de vivência diária daquela igreja, que chegou ao ponto de se tornar um exemplo para aqueles que não só de perto, mas também de mais longe ouviam do seu testemunho. Este é um desafio para nós, amados. Só posso olhar para esta palavra como uma tremenda exortação do Senhor para cada um de nós. Nós, enquanto igreja, hoje precisamos ser também estes agentes de transformação. Precisamos que aqueles que estão à nossa volta possam ter o mesmo impacto a partir das nossas vidas. Isto, obviamente, é muito exigente, mas a vida cristã é algo absolutamente transformador. A nossa vida não é mais o que era e, portanto, é natural e expectável que aqueles que nos conhecem, aqueles que lidam connosco, aqueles que ouvem de nós, possam perceber isso. Possam perceber que, de facto, o Evangelho de Cristo na nossa vida mudou a forma como falamos, mudou a forma como reagimos, mudou, se calhar, até algumas opiniões e alguns princípios que tínhamos, mudou a forma como celebramos, e isso se torna exemplo para aqueles que estão perto de nós. Amados, que tremenda marca
de exemplo, de reflexo da presença do Evangelho na vida de alguém que o apóstolo Paulo aqui traz através desta igreja em Tessalónica. Eu desejo muito e oro que, primeiramente, isso possa acontecer na minha vida, mas possa acontecer na vida de cada um de nós, que, como Igreja de Cristo, possamos ter este impacto transformador na vida daqueles que ouvem falar de nós. Que possamos não só transtornar os lugares onde estamos, mas, acima de tudo, que o bom aroma de Cristo possa tocar e transformar os corações que ouvem falar de nós como resultado de uma vivência autêntica e transformadora do Evangelho de Cristo na nossa vida. Que o Senhor, pela sua presença, pela sua graça, pela sua intervenção sobrenatural do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, possa permitir-nos ser parte e manifestação desta sua presença em nós e através de nós para todos aqueles que estão perto ou ouvem falar de nós. Sabemos que isto não vem de nós, é dele, precisamos de depender totalmente dele. Essa era a experiência da igreja também lá em Tessalónica, e o apóstolo Paulo é inspirado pelo Senhor para registar isso. Que também o Senhor possa registar o mesmo sobre as nossas vidas, por tudo aquilo que somos, experimentamos em Cristo e somente em Cristo. Vamos continuar a cuidar-nos em oração uns pelos outros, vamos entregar as nossas vidas aos cuidados do Pai, cuidando-nos e dependendo da sua graça em tudo, e expectativa que certamente, permitindo o Senhor, nos encontraremos por aí. Então, até lá e bênçãos do Pai.